eu vou falar um pouco de estratégias de controle e também explicar um pouquinho sobre o fator de purga no contexto de controle de nitrosaminas e impurezas potencialmente mutagênicas como um todo. Então, só recapitulando um pouco o que o Carlos já nos falou bastante, as nitrosaminas, elas têm essa estrutura básica, né, que é um grupo nitroso ligado a um grupo amino, e aí o R1 e o R2 podem ser uma infinidade de coisas, né? A gente sabe que o EMA e o FTA, enfim, tem focado em algumas nitrosaminas que são aquelas menores e mais voláteis, mas a gente precisa lembrar que se a gente tiver qualquer amina secundária, independente do que tiver aqui nos radicais, ela pode potencialmente ser nitrosada se a gente tiver um agente de nitrosação e assim gerar uma nitrosamina. Então, existem, na verdade, várias formas da gente formar essa nitrosamina quimicamente. Realmente, a forma mais tradicional é a gente ter uma amina secundária, uma amina terciária que é nitrosada, mas existem também outras formas que a gente viu que aconteceram também em alguns outros casos que foram descritos aí. E aí, a grande preocupação das nitrosaminas, como o Carlos já explicou para nós muito bem, é que quando a gente ingere essas impurezas, elas entram em contato com o nosso corpo, elas sofrem uma metabolização, então, começando por essa hidroxilação na posição alfa, que por fim vai levar à formação desse íon de azônio, que é o eletrófilo, que é o grande responsável por reagir com o DNA, né, alquilando o DNA, e aí isso pode levar a mutações, que são o evento inicial que dá origem ao câncer. Então é por isso que as nitrosaminas têm essa associação tão grande com o risco carcinogênico. E aí, por elas terem esse risco carcinogênico associado a elas, é que elas estão, então, dentro do escopo do ICH-M7. Então, na verdade, existe uma infinidade de classes de impurezas com potencial mutagênico que estão dentro do escopo do guia, e as nitrosaminas são um exemplo dessas classes. Claro que elas são mais potentes, como o Carlos nos explicou, então os limites para elas não vão ser derivados do TTC do M7, mas de uma forma geral, todos os princípios do M7 também se aplicam para as nitrosaminas. Mas será que é um problema a gente ter uma impureza potencialmente mutagênica ou a gente ter uma nitrosamina que pode aparecer no nosso processo? Não necessariamente. Então, como já dizia Paracelsus, todas as substâncias podem ser consideradas tóxicas ou seguras. É a dose que faz o veneno. Então, isso é a base para qualquer avaliação de risco. Na verdade, o que a gente precisa saber é quais os níveis em que a impureza é encontrada e se esses níveis são acima ou abaixo dos limites que são considerados aceitáveis. Então, é isso que a gente chama de avaliação de risco, que é basicamente o que o M7 nos traz. Só que o M7 traz ainda uma segunda etapa depois da avaliação do risco, que são as estratégias de controle, que são então o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, se a gente olha para o M7, ele na verdade mostra 4 opções de controle quando a impureza for proveniente do processo de fabricação do IFA. Então, se a gente tem um material de partida que gera um intermediário que leva à formação do IFA, e a impureza mutagênica ela é originada aqui no meio desse processo, a gente tem essas 4 opções de onde fazer o controle dessa impureza. Então, a opção 1 do guia é a gente estabelecer um teste na especificação do IFA para quantificar essa impureza em todos os lotes do IFA que forem liberados em CQ. Já a opção 2 é a gente fazer a mesma coisa, só que na especificação de um intermediário. Então, se a impureza ela é formada antes de um certo intermediário do processo, a gente não precisa esperar até chegar no IFA para descobrir se a impureza está acima ou abaixo do limite. Então, na verdade, sempre faz muito mais sentido a gente controlar a impureza mais próximo da etapa onde ela é formada. Então, aqui, se a gente tem uma possível origem da impureza nessa etapa, a gente controlaria aqui no intermediário. Então, se ela reprova aqui, a gente nem vai para frente para as outras etapas.
A opção 3, ela é parecida com a opção 2, então a gente também tem um controle na especificação do intermediário, só que nesse caso, o limite para a impureza no intermediário, ele é maior do que o limite que foi calculado como aceitável. Então, o Carlos nos mostrou várias formas da gente calcular os limites aceitáveis para impurezas potencialmente mutagênicas e nitrosaminas também. E aí, esses limites aceitáveis que a gente calculou, eles são aplicáveis aqui para a opção 1 e para a opção 2. Agora, na opção 3, a gente pode ter um limite maior do que o que a gente calculou no intermediário, contanto que a gente prove que as etapas depois desse intermediário, até chegar no IFA, são capazes de reduzir a impureza até os níveis aceitáveis que seriam no IFA. Então, ela meio que é uma associação de um controle analítico com o fator de purga, que é o cálculo que nos mostra a eliminação da impureza daqui para frente. A opção 4 é a opção em que a gente usa simplesmente o fator de purga. Então, na verdade, por meio dessa opção, a gente não tem necessidade de estabelecer nenhum controle analítico em nenhum estágio, porque, na verdade, é a opção que a gente chama de controle do processo. Então, o processo de fabricação do IFA, por si só, ele garante que a impureza vai ser eliminada e que ela não vai estar presente no IFA em níveis significativos. Então, esse é o conceito que a gente vai abordar um pouquinho mais daqui para frente. Então, na verdade, todas essas opções aqui do M7, como a gente falou, elas são para quando a impureza for originada do processo de fabricação do IFA. Então, aqui eu coloquei um exemplo e a gente, na verdade, tem que lembrar, e ainda mais quando a gente pensa em nitrosaminas, que a gente não para por aqui, né? O IFA, na verdade, ele também tem um prazo de validade, depois ele vai ser usado no processo de fabricação do medicamento, onde ele vai ter contato com recipientes, com embalagem, e o medicamento também vai ter o seu prazo de validade. Então, na verdade, ao longo de todo esse processo, a gente pode ter a formação de impurezas. E aí, aonde que a gente vai controlar elas? Isso vai depender da origem da impureza. Então, se for um caso que nem a gente mostrou ali, que a origem da impureza for antes aqui de um certo intermediário do processo de fabricação do IFA, faz sentido a gente estabelecer um controle para ela logo na etapa seguinte, na especificação de um intermediário. Ou então mesmo fazer o cálculo do fator de purga, por ser, nesse caso, uma origem numa etapa inicial do processo de fabricação. Então, que a gente tem potencialmente aqui várias etapas que poderiam remover essa impureza. Mas e se a impureza for uma impureza de degradação? Uma impureza que pode ser formada ao longo do prazo de validade do IFA, ou durante a fabricação do medicamento, durante o prazo de validade do medicamento. Aonde que faz sentido a gente controlar essa impureza? Então, nesse caso, a gente estabelece um controle tanto na especificação de controle de qualidade do IFA, como durante o estudo de estabilidade do IFA, para a gente monitorar se a impureza pode crescer nesse tempo, como no CQ do medicamento e também na estabilidade do medicamento. Então, essa é a estratégia quando a impureza for de degradação. E se for, por exemplo, uma impureza que é originada de um excipiente, ou de uma interação do IFA com um excipiente, por exemplo, aonde será que faz sentido a gente controlar? Então, nesse caso, faria sentido a gente ter um controle para essa impureza na especificação do medicamento. Como ela não é de degradação, a gente não precisaria controlar ela na estabilidade, apenas no controle de qualidade. Então, a gente viu que, basicamente, para a gente saber como controlar, qual a estratégia de controle que faz mais sentido, o principal é a gente saber a origem da impureza. E aí, aqui eu mostrei, na verdade, um fluxograma que a gente consegue ver como a gente decide onde fazer esse controle e o que a gente faz com os resultados que a gente encontrar. Então, até pensando em nitrosaminas, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Pode ser que a impureza esteja abaixo do limite, mas pode ser que ela esteja acima. E aí, o que a gente faz se ela estiver acima do limite? Então, se a impureza for proveniente do processo de fabricação do IFA, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se o cálculo do fator de purga seria suficiente para demonstrar a ausência da impureza. Então, aqui a gente quer saber qual dessas 4 opções que vai ser mais apropriada. Então, se o fator de purga for suficiente para isentar um controle da impureza, a gente faz o controle pela opção 4, que é a opção do fator de purga. Se não, a pergunta seria
a gente vê se a impureza é formada antes de um certo intermediário do processo. Então, porque se ela for formada antes de um intermediário, faz sentido a gente controlar ela no intermediário. Então, a gente estabeleceria a opção 2 ou 3, se ela for formada antes de um intermediário. E se não, se a impureza não tiver nenhum intermediário depois dela, se ela fosse formada aqui, por exemplo, eu só tenho o IFA depois, significa que eu nem tenho etapas suficientes para purgar ela, e também eu não tenho um intermediário no qual eu poderia controlar. Então, o controle que faz mais sentido nesse caso é a opção 1, que é estabelecer um teste na especificação do IFA. E aí a gente se pergunta se os resultados estão acima ou abaixo do limite. Então, se os resultados estiverem acima dos limites, a recomendação seria modificar o processo de fabricação do IFA. E aí aqui seria um exemplo que a gente pode citar, é o exemplo da valsartana da Zhejiang Huahai, que foi justamente o primeiro caso de nitrosaminas que causou todo aquele problema, porque acontecia intencionalmente o uso dos precursores na rota de síntese. Claro que não de propósito para formar nitrosamina, mas eles realmente adicionavam a dimetilformamida, adicionavam o nitrito de sódio, tudo na mesma etapa. Então, a Zhejiang Huahai teve que fazer uma modificação no processo de fabricação deles, porque os resultados estavam acima dos limites. Foi proveniente de degradação do IFA, então os controles que devem ser estabelecidos são em CQ e na estabilidade, e tanto do IFA como do medicamento. E aí, se as impurezas não estiverem abaixo do limite, se elas estiverem acima, aí a gente já teria ações diferentes para diminuir os resultados da impureza. Então, a gente poderia tentar modificar condições de armazenamento, modificar o material de embalagem ou fazer uma reformulação. Então, a gente tem outros caminhos também para tentar reduzir essa impureza que é de degradação. E se a impureza for proveniente do processo de fabricação do medicamento, então o controle seria na especificação do medicamento, e aí, se os resultados estiverem acima do limite, a recomendação seria modificar o processo de fabricação, a depender, claro, da origem da impureza. Mas todas essas ações aqui, na verdade, elas são ações de alto impacto, né? Então, sempre é coerente a gente avaliar se existe a possibilidade da gente justificar limites maiores antes de ir para realmente essas etapas. Então, claro que aqui vai depender de quais são os dados toxicológicos da impureza. Então, se a gente tem, por exemplo, uma impureza que a gente só tem um alerta estrutural em sílico, mas a gente não tem certeza que ela seria mutagênica, se a gente testasse ela in vitro, a gente tem um caminho para testar in vitro e talvez ela seja até negativa no teste de Ames e a gente não precise de um limite tão restrito, né? Ou, por exemplo, que nem o Carlos explicou, se a gente assume 18 nanogramas por dia, a gente tem um limite extremamente conservador. Mas se a gente conseguir, às vezes, comparar por meio de read-across e fazer uma relação estrutura-atividade com outra nitrosamina que a gente já tenha dados e que ela tem limites mais altos, a gente consegue, talvez, justificar limites maiores também. Então, sempre é importante a gente olhar se a gente tem caminho ou não para justificar limites maiores, sempre com base na qualificação e estudos que suportem esses limites maiores. Mas o nosso foco aqui hoje é fator de purga, né? Então, como calcular o fator de purga, afinal? Então, eu vou mostrar aqui. Na verdade, se a gente primeiro pensar o que é o fator de purga, né? Na verdade, ele é uma estimativa, um cálculo que a gente faz para predizer qual seria a concentração da impureza no IFA se de fato a gente testasse o IFA. Então, esse cálculo, ele leva em consideração as propriedades da impureza, que são capazes de separar ela do IFA nas diferentes etapas do processo de fabricação do IFA. Então, por exemplo, se eu tenho uma etapa de reação em que a impureza é muito reativa nessas condições, ela pode reagir e se transformar em outra coisa, significa que os níveis dessa impureza vão ser reduzidos nessa etapa. Então, a gente pode atribuir um fator de purga para essa etapa de reação. Da mesma forma, se a gente tiver etapas de extração, centrifugação, filtração, são etapas que são capazes de separar o IFA da impureza por diferenças de solubilidade. Então,
por exemplo, se eu tenho uma etapa que o IFA precipita na forma de um sólido e a impureza continua solubilizada no meio líquido, na hora que eu separo o sólido do líquido, eu estou separando o IFA da impureza. Então, também são etapas que podem reduzir os níveis da impureza, se a impureza puder ser lavada do IFA. E também, se a gente tiver etapas de secagem ou mesmo reações que aconteçam em altas temperaturas, em que a temperatura daquela etapa seja maior ou muito próxima do ponto de ebulição da impureza, e a gente tem possibilidade da impureza evaporar, também os níveis da impureza podem ser reduzidos nessa etapa. Então, é com base nesses conceitos que a gente faz o cálculo do fator de purga. E aí, eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente ter um pouco mais concreto, assim, para entender como realmente isso é feito na prática. Então, esse aqui é o mesmo processo de fabricação que a gente viu antes. Então, vamos supor que essa impureza seja potencialmente mutagênica e a gente quer fazer um fator de purga para ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são quais as etapas que são realizadas durante o processo de fabricação. Então, na verdade, aqui, se a gente for ver em termos estruturais, a gente tem 3 etapas sintéticas, né? 3 etapas de modificação na estrutura do composto. Mas cada uma dessas etapas, na verdade, ela consiste em várias subetapas, digamos assim, que são as etapas para realmente obter o intermediário seguinte com um certo nível de pureza para a gente poder ir para a etapa seguinte. Então, a gente tem realmente primeiro uma etapa de reação, mas depois a gente tem as etapas que a gente chama de workup, que são as etapas para tirar ao máximo o nível de impurezas que sobrou aqui durante a obtenção desse intermediário. Então, por exemplo, uma extração, centrifugação, filtração, secagem, e aí a gente vai obter aqui um intermediário puro, e aí a gente vai para as etapas seguintes, que também vão ter todas essas subetapas. E aí, na verdade, para cada uma dessas etapas, a gente precisa avaliar se essas 3 propriedades, a reatividade, a solubilidade e a volatilidade dessa impureza, são capazes de separar ela do produto que a gente obtém em cada uma das etapas. E aí a gente, na verdade, inclui fatores aqui, né, que são números que já estão bem consolidados, na verdade, há bastante tempo. Se for ver, acho que a primeira publicação sobre o fator de purga é de 2010. Então, são fatores que estão publicados há muito tempo e, na verdade, são internacionalmente reconhecidos como fatores aceitáveis para a gente atribuir aqui em cada uma das purgas. E eles vão depender mesmo das condições de cada etapa. Então, se a gente for pegar, na verdade, é o mais simples da gente entender, se o ponto de ebulição da impureza for mais do que 20 graus abaixo da temperatura da reação, a gente pode atribuir um fator de 10. Então, a gente tem uma diferença de 20 graus entre a temperatura da reação e o ponto de ebulição da impureza. Agora, se essa diferença for mais ou menos 20 graus, aí a gente já dá um fator de purga um pouco menor, que é de 3. E se for menos do que 20 graus abaixo, né, o ponto de ebulição estiver acima da temperatura da reação, aí a gente dá um fator de 1. Então, os fatores, na verdade, eles são bem conservadores, porque essa é a intenção, na verdade, a gente nunca quer superestimar, né? Porque a gente está justamente evitando fazer um teste analítico, então a gente precisa ter um conservadorismo muito grande em todo o cálculo, e também a gente precisa ter uma base científica em todos os fatores que a gente for atribuir. Então, para volatilidade é um pouco mais simples, porque a gente precisa basicamente da temperatura e do ponto de ebulição. Mas para reatividade, a gente já precisa ter um conhecimento químico, ter referências bibliográficas que comprovem que realmente naquelas condições vai acontecer uma reatividade muito alta da impureza, para aí a gente poder, de fato, atribuir fatores correspondentes a isso. Então, é com base nisso que a gente atribui esses fatores. E aí, como a gente falou, a gente precisa do racional científico para justificar cada purga que for dada. E no final a gente tem uma multiplicação das purgas de cada etapa e a multiplicação final de tudo para ter a nossa purga predita total. E aí, o que a gente faz com esse valor de purga predita total? A gente, na verdade, precisa comparar ela com a purga requerida.
E o que é a purga requerida? É a purga que é necessária para eu reduzir a minha concentração inicial da impureza até o limite que é aceitável no IFA. Então, basicamente, a gente divide a concentração inicial do composto pelo limite aceitável. E aí a gente tem a purga que é necessária para reduzir essa concentração ao limite aceitável. E aí a gente faz uma comparação da nossa purga predita com a purga que é necessária para a gente ter, então, o resultado da razão de purga. Então, a razão de purga, a gente divide a purga predita pela purga requerida. E aí, quanto maior esse valor, maior a gente tem uma purga em relação ao que a gente precisaria. Então, mais a gente tem segurança de que realmente a purga acontece numa extensão que é suficiente para reduzir a impureza abaixo do limite aceitável. Então, aqui eu vou colocar alguns valores para a gente ver na prática como que isso acontece. Então, por exemplo, se a gente assume que essa é a nossa impureza potencialmente mutagênica e ela é o material de partida da reação, então a gente espera, na verdade, que essa reação ela foi desenhada intencionalmente para que o material de partida reaja ao máximo possível, né? O fabricante, quando ele faz isso, ele quer ter o máximo de rendimento aqui para obter o intermediário. Então, ele vai colocar as condições nessa reação para que o material de partida seja consumido ao máximo. Então, a gente espera que realmente haja um fator de 100 para reatividade, mas claro que a gente precisa apresentar o racional científico para isso. E aí, aqui para as outras etapas, a gente assumiu que não havia purga, então a gente deu fatores de 1. Poderia acontecer, por exemplo, que aqui a gente tem uma extração com água e solvente orgânico, mas tanto a minha impureza como o intermediário, os dois são solúveis no solvente orgânico. Então, na verdade, uma extração com água não vai separar um do outro. Então, por mais que exista uma etapa de extração, em teoria a gente poderia pensar que vai separar, mas se os dois estiverem na mesma fase, isso não vai ser uma purga. Então, a gente sempre que não tem purga, a gente dá um fator de 1, que aí na multiplicação ele não vai fazer nada. E aí, a gente atribuiu aqui um fator de 10 para essa etapa de secagem. Então, supondo que a temperatura dessa secagem seja mais do que 20 graus acima do ponto de ebulição da impureza. Então, se, por exemplo, a impureza tem um ponto de ebulição de 80 graus e eu faço uma secagem a 110 graus, a gente pode atribuir um fator de 10 para essa etapa. Depois, assumindo que na reação seguinte essa impureza não tem a capacidade de reagir nessas condições, a gente tem um fator de 1 para reatividade, mas a gente pode atribuir um fator de 3 se aqui a temperatura da reação estiver mais ou menos 20 graus em relação ao ponto de ebulição da impureza. Então, a gente tem um ponto de ebulição de 80 graus. Se aqui a temperatura dessa reação 85 graus, ele tá nessa faixa aqui, então a gente pode dar um fator de 3 para volatilidade. E aí aqui a gente colocou uma etapa de precipitação. Então vamos supor que o que acontece aqui é que esse intermediário que a gente obteve na reação, ele precipita na forma de um sólido e que a gente tem dados para mostrar que, na verdade, a nossa impureza ela ainda está solubilizada no meio líquido ali da reação. Então, se a gente sabe que a impureza não precipita junto com o intermediário, essa precipitação ela é uma etapa que nos fornece também uma purga da impureza. E aí, a etapa seguinte é uma filtração. Então, que na verdade, a precipitação é a etapa em que, de fato, o sólido se separa do líquido, né? E aí, a filtração, ela é uma separação física do que já foi separado na etapa anterior. Então, na verdade, está sendo discutido. Atualmente, tem um consórcio do Mirabilis, que é um software que faz essas predições de fator de purga. E aí, o consórcio tem discutido mesmo se faz sentido a gente atribuir fatores adicionais aqui para filtração ou não, mas a tendência do que está sendo discutido é que a gente não dê um fator adicional, então, de uma forma conservadora, a gente atribuiria um fator de 1 para essa etapa. Mas se a gente tiver depois uma etapa de lavagem, que a gente vai adicionar mais solvente fresco, que ele é capaz de lavar mais a minha impureza daquele IFA que está sólido, aí a gente pode dar um fator de solubilidade adicional, e aqui a gente colocou 3 também para manter a forma conservadora do cálculo. E aí a gente também deu um fator de 3 aqui para secagem, pensando numa situação de temperatura mais ou menos 20 graus em relação ao ponto de ebulição.
E aí, na etapa final, a gente pode considerar que existe uma etapa em que a impureza seria moderadamente reativa nessas condições, então o fator para reatividade seria de 10. E a gente tem depois uma cristalização, e aí aqui é o mesmo princípio de cima, então a gente obtém o IFA na sua forma. Se a impureza continuar solubilizada, a gente tem uma separação de um do outro. E aí depois, outros fatores que a gente atribuiu aqui para purificações adicionais e também para secagem. Então, por fim, a gente tem todos os nossos fatores aqui nessa coluna final e a gente faz a multiplicação de todos eles para obter a nossa purga predita total. Então, nesse caso, foi de 810 milhões a nossa purga predita. E aí a gente tem que comparar ela com a nossa purga requerida. Então, qual que é a concentração inicial e o limite aceitável para essa impureza? Então, aqui a gente vai fazer uma hipótese, na verdade, como ela é o próprio material de partida e a gente começa a reação, começa todo o processo com 100% desse composto, a nossa concentração inicial a gente considera como 100%, então 1 milhão de ppm, e vamos supor que o nosso limite aceitável seja 50 ppm. Então, a gente faz 1 milhão dividido por 50, a gente tem uma purga requerida de 20 mil. E aí, a nossa razão de purga vai ser os 810 milhões dividido por 20 mil. Então, a gente tem 40.500 de razão de purga. Então, esse foi o nosso resultado. Então, isso seria a gente aplicar o fator de purga para justificar a eliminação da impureza. E eu coloquei aqui um outro caso, que é quando a gente usa a opção 3. Então, é a opção em que a gente associa o fator de purga com um controle analítico no intermediário. Então, se a gente tiver uma opção 3, como que fica o cálculo? Então, supondo que a gente tenha aqui esse mesmo sequencial de reação, mas em vez de eu começar com o 1 milhão aqui como concentração inicial, eu, na verdade, tenho um controle dessa impureza na especificação desse intermediário com um limite de 0,10%, que corresponde a 1.000 ppm. Então, na verdade, a minha concentração inicial, a gente pode partir daqui, desse 1.000 ppm, e a gente só calcula a purga daqui em diante. E aí, a nossa purga requerida, ela também é calculada com base nisso. Então, basicamente, a gente divide o 1.000 ppm por 50, a gente tem, nesse caso, uma purga requerida de 20, e a gente faz o cálculo, atribui aqui os valores da mesma forma que a gente fez antes, só que nesse caso sem considerar as etapas que vêm antes, né? Porque a gente está começando a partir daqui. E aí, para essas etapas aqui, a purga predita foi de 810 mil. Então, quando a gente divide 810 mil por 20, a gente tem uma razão de purga de 40.500. No fim, deu o mesmo que tinha dado antes. E aí, o que a gente faz com esse resultado de razão de purga? O que me diz esse 40.500? Então, na verdade, a depender desse resultado de razão de purga, é que a gente vai concluir se realmente a gente pode usar a opção 4 de controle, que é a gente não estabelecer controles analíticos, ou se a gente vai precisar ir para alguma das outras opções de controle. E se a gente puder usar a opção 4, se existem dados adicionais que a gente precisa apresentar para suportar essa razão de purga. Então, aqui eles colocam que se a gente tiver uma razão de purga de mais do que 1.000, que é o nosso caso ali, a gente tem segurança suficiente para suportar o cálculo do fator de purga e a opção 4 de controle. Então, significa que eu estou purgando no mínimo 1.000 vezes mais do que eu precisaria. Então, a gente tem muita confiança nesse resultado, ainda mais considerando todo o conservadorismo por trás desse cálculo. Já se a razão de purga ficar entre 100 e 1.000, aí a gente precisa apresentar alguns dados experimentais adicionais para suportar as principais purgas que foram atribuídas. Então, podem ser, por exemplo, dados experimentais de solubilidade, algo para dar mais segurança naquelas purgas que foram atribuídas. Já se a razão de purga tiver entre 100 e 1, então, nesse caso, a gente já precisa de dados mais robustos para suportar esse cálculo do fator de purga. E aí, um exemplo aqui seria os estudos Spike and Purge. E aí, eu vou mostrar o que são esses estudos Spike and Purge.
Basicamente, é um estudo em que a gente vai comprovar experimentalmente qual que é a purga daquela etapa. Então, a gente vai adicionar a impureza e depois a gente vai medir ela depois daquela etapa. E assim, a gente, pela diferença de quanto a gente adicionou para quanto a gente mediu depois, a gente sabe realmente qual foi a purga daquela etapa. Então, vamos supor que nesse nosso exemplo aqui, a nossa purga predita dessa etapa foi 3.000. Mas a gente quer comprovar se de fato é 3.000 que essas etapas purgam. Então, a gente contamina o intermediário com a impureza e depois quantifica a impureza aqui no IFA. Então, se a gente contaminou a impureza com 1.000 ppm, por exemplo, e o método que a gente vai quantificar a impureza no IFA tem um limite de detecção de 0,03 ppm, e eu não detectei a impureza no IFA, significa que a impureza está abaixo de 0,03 ppm, ou vamos supor que ela esteja em 0,03 ppm. Então, a purga experimental, a purga real, ela é o 1.000 ppm que a gente adicionou, dividido pelo 0,03. Então, nesse caso, 33.000 foi a purga experimental, que é muito maior do que a purga teórica. Então, todos os estudos, na verdade, que vêm mostrando isso, que são publicados na literatura, eles mostram exatamente isso, que a gente sempre, quando calcula, a gente acaba dando uma purga menor do que acontece na realidade. Então, a purga real geralmente é maior do que a purga que foi predita. E aí, isso seria um estudo de Spike and Purge, que nos mostraria qual que é a purga de fato daquela etapa, e a gente teria uma segurança maior, então, para seguir com a opção 4 de controle. Já se a razão de purga for menor do que 1, então, nesse caso, isso significa que a gente calculou uma purga que ela é menor do que seria necessário. Então, a gente não tem segurança suficiente para seguir com a opção 4, e aí, nesse caso, uma das outras opções vai ser mais apropriada para a gente controlar. E se a gente pensar em nitrosaminas, né? Como que essas estratégias de controle que a gente falou se aplicam em nitrosaminas? Então, eu trouxe, na verdade, alguns estudos de casos para nos mostrar exemplos, né, de como que para nitrosaminas a gente pode também aplicar todas essas estratégias de controle que a gente discutiu. Então, vamos supor que essa seja a nossa nitrosamina potencialmente presente no IFA. Então, o limite aceitável para ela, digamos que é 1 ppm, e ela é originada aqui dessa etapa bem inicial do processo de fabricação do IFA. Então, a gente vê que tem várias etapas que são realizadas depois da origem da impureza, e a gente tem aqui no meio um intermediário puro, que ele é isolado e ele tem, na especificação de controle de qualidade dele, tem um limite para essa impureza de 50 ppm, sendo que o limite aceitável que a gente calculou era 1 ppm. Mas nesse caso, mesmo sendo 50 ppm o limite aqui, foi demonstrado que as etapas seguintes são capazes de purgar a impureza com um fator de purga de 100.000. Então, se a gente dividir 50 por 100.000, o nível teórico da impureza no IFA seria 0,0005 ppm. E aí, vamos supor ainda que a gente tem resultados em 10 lotes no IFA que mostraram que a impureza não foi detectada com o limite de detecção de 0,03 ppm. Qual estratégia de controle parece ser essa? Então, essa, se a gente for lembrar, é a opção 3 de controle. Então, é a opção que a gente tem um controle na especificação do intermediário e a gente tem ainda uma associação com o fator de purga para mostrar que a impureza ela é eliminada até chegar no IFA. E aí, a gente tem um outro exemplo aqui, o exemplo dessa nitrosamina. Então, vamos supor que o limite aceitável para ela é 0,18 ppm. E ela, nesse caso, é originada aqui, nessa etapa um pouco mais próxima da obtenção do IFA final. E aí a gente tem resultados em lotes do IFA que foram apresentados pelo fabricante e esses são os resultados que ele encontrou. Então, olhando para esses resultados, olhando para a origem da impureza e comparando com o limite aceitável, qual estratégia de controle será que é a mais apropriada nesse caso? Então, aqui, como a gente tem resultados que estão relativamente próximos do nosso limite aceitável, além de que a gente não tem nenhum intermediário
isolado aqui a princípio entre a geração da impureza e o IFA final, a opção mais apropriada parece ser a opção 1, que é a opção em que a gente controla realmente a impureza na especificação do IFA final. Aqui, principalmente, se a gente for pensar num porquê fazer esse controle, a grande variabilidade dos resultados já é um indício disso, né? Então, até isso nos mostra por que a gente simplesmente se basear em resultados lotes às vezes não nos dá muita garantia, porque quando a gente pega às vezes mais lotes, se é um caso que a impureza é formada muito no final, dependendo do processo, se ele não é desenhado para eliminar aquela impureza, a gente pode acabar vendo resultados muito variáveis de um lote para o outro. E aí, nesses casos, certamente o mais seguro é a gente ter um controle na especificação do IFA final, para garantir que todos os lotes vão atender ao limite aceitável. Fator de purga, será que também a gente pode aplicar o fator de purga para as nitrosaminas? Então, foi muito legal que saiu uma publicação esse ano mostrando justamente um exemplo de cálculo de fator de purga no contexto de nitrosaminas. Então, essa publicação, que na verdade é com base nessa publicação que eu mostrei aquelas tabelinhas de razão de purga e também dos fatores que a gente atribui, veio tudo dessa mesma publicação. Eles nos mostram um caso em que a candesartana, se não me engano, é o IFA, e aí existem 9 etapas durante o processo de fabricação desse IFA. E, de fato, os precursores para as nitrosaminas estão lá, no processo de fabricação. Então, a gente tem na etapa 2 o uso de trietilamina e o uso de dimetilformamida. Então, as duas poderiam ter como contaminantes as aminas secundárias, a dimetilamina e a dietilamina. E na etapa 5 é introduzido o nitrito de sódio. Então, o nitrito de sódio, que é o nosso agente nitrosante, que é capaz de reagir com essas aminas e formar as nitrosaminas correspondentes. E aí, depois, ainda nessa etapa 7, existe de novo a introdução dessas aminas que poderiam também ser nitrosadas pelo nitrito de sódio. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o cálculo do fator de purga de cada uma dessas aminas até chegarem na etapa que elas teriam contato com o nitrito de sódio. Fizeram também o cálculo de se a nitrosamina for formada, qual que seria a purga dela nas etapas seguintes, e também do nitrito de sódio, se sobrar algum nitrito de sódio aqui, depois de ele ter sido adicionado, qual seria a purga dele até ele entrar em contato com essas aminas. E aí, o artigo nos mostra um exemplo dessa trietilamina por meio dessas etapas aqui. Então, a gente vê que nas etapas 2, 3 e 4, existe um fator de purga para a trietilamina de 8,1 vezes 10 na 8. E aí, o que o artigo mostra ele pega essa etapa aqui, essa etapa 2, e ele abre ela nas diferentes subetapas, que nem a gente viu que a gente fez no nosso exemplo também. Então, e ele mostra todo o racional por trás da purga atribuída a cada uma das etapas. Então, aqui tem uma etapa de extração com água e ácido clorídrico. Então, em meio ácido, o que acontece é que a trietilamina, como ela é uma base, ela vai ser cloridratada e vai gerar o sal dela nessa etapa. Então, ela sendo um sal, ela vai estar solúvel no meio aquoso, enquanto que o intermediário vai estar solúvel no meio orgânico. Então, por isso, eles deram um fator de solubilidade de 10 aqui para essa etapa. E aí, na etapa seguinte, acontece o contrário. Na verdade, é uma extração em meio alcalino. Então, nesse caso, a trietilamina vai estar na sua forma de base livre. Então, ela vai estar solúvel no meio orgânico também, assim como o nosso intermediário. Então, para esse caso, não foi atribuída nenhuma purga. Assim, foi sendo feito o cálculo. A gente tem também etapas que eles atribuíram fatores de volatilidade. Aqui ele deu um fator de 3. E aí, aqui até uma abordagem que é interessante, que foi usada no artigo, é que, ao invés de considerar a temperatura da reação, foi considerado o ponto de ebulição do solvente que vai ser removido por essa etapa. Então, às vezes, a gente não tem os dados do fabricante de qual é a temperatura que ele usa, mas a gente sabe que ele usou acetato de etila aqui nessa etapa e que essa etapa ela é para remover o acetato de etila. Então, o ponto de ebulição do acetato de etila é 77 graus, enquanto que o da impureza, que é a trietilamina, é 89 graus. Então, pela semelhança aqui de entre mais ou menos 20 graus entre um e outro, a gente tem um fator de volatilidade de 3.
e assim por diante. Então, assim que foi sendo feito o cálculo. Então, concluindo, todas as estratégias de controle que a gente mostrou, elas se aplicam não só para nitrosaminas, mas também para impurezas potencialmente mutagênicas e até para impurezas sem potencial mutagênico. Então, se a gente for ver, impurezas como um todo precisam ser controladas, né? Então, não é só porque ela tem um potencial mutagênico que a gente precisa pensar em como controlar ela. Mas todo esse racional se aplica, sim, também para as nitrosaminas. E lembrando sempre que a gente precisa olhar qual é a origem da impureza para a gente entender onde é mais apropriado a gente colocar essa estratégia de controle. E para quem quiser saber mais sobre fator de purga, sobre estratégias de controle também, eu recomendo esse vídeo aqui que está no meu canal, lá no YouTube. Então, tem um pouco mais de detalhes lá e também me coloco à disposição se tiverem dúvidas, se quiserem entrar em contato comigo sempre, eu fico disponível. Obrigada!